Então, meu pai é chinês, minha mãe é italiana. Então, eu sou a confluência de duas coisas genéticas que teoricamente não deveriam se encontrar, mas se encontrarem ainda bem porque eu estou vivo. Né? Mas essa confluência de duas esferas, vamos dizer assim, de duas redes, acabou produzindo em mim duas linhas de formação. Vou começar pela linha chinesa. Comecei muito cedo para Taiwan. Com 16, eu estava entrando nos estudos formais da tradição budista, Shaodong. E aí, eu me graduei. Aí depois fui para... Como eu queria estudar a parte de Nagarjuna, Longshu, de uma maneira mais sistemática, eles falaram, olha, é melhor você ir procurar a tradição Gelug. Aí fui procurar a tradição Gelug. Aí, chegando lá, eu fui estudar a Madhyama Marga, ou Madhyama Krama, quer dizer, Lanyin, na linguagem tibetana. Estudei, fiz o mestrado nisso, aí depois finalmente cheguei onde eu queria chegar, que é Abhisamaya Alankara, Madhyamakavatara Namabhasha, que são as interposições com Nagarjuna e com a Rituvidya de Dharmakirti, que é uma lógica que a gente pode dizer que está próxima da lógica parasintética e que tem a ver com relacionalidades e não está fundamentada em cima de uma predicação substantiva. Agora, do lado ocidental, do lado da mãe. Entrei na Unicamp, fui fazer engenharia mecânica junto com filosofia na Faculdade de São Bento, lá em São Paulo. Por quê? Porque eu queria estudar filosofia. Porque, né? Depois desencanei das duas. Entrei para fazer direito, aí eu fiz direito e me formei. Aí depois eu encontrei o professor Florentino. Fui para o UEL. Fui trabalhar no mestrado com filosofia contemporânea e a questão da desconstrução da substancialidade na lógica de Huizi através da lógica taoísta de Chuanzi. Ótimo. Continuei sob a orientação do Florentino, estou aqui no programa de doutorado, trabalhando com a questão da abertura da China pelo Dao. Agora, o que é o Dao? O Dao é aquilo que a gente chama de teoria da realidade em rede. Teoria da realidade em fluxo de interdependência em rede. O centro dessa abertura se deu com Deng Xiaoping, 300 anos depois que a China se fechou. Se fechou por uma questão da querela de ritos, etc. Isso aqui tem mais a ver com o Rogério aqui, com a questão da sinologia francesa e etc., né, que ele apresentou antes. E aí depois chega Mao Tse-tung, Deng Xiaoping e ocorre a abertura da China à modernidade. Mas será que ocorreu mesmo? Então, aqui eu coloco o centro da minha análise. Essa figura ela pode parecer um pouco estranha, mas ela tem tudo a ver. Desse lado aqui, eu tenho a Guanyin, né, ou representando o Buda, representando Confúcio e representando o taoísmo ali em cima. São as três linhas de confluência que formam toda a estrutura, e esse bando de homem que está no outro lado ali, representa todas as escolas do pensamento chinês. Então você tem três pilares de construção em rede da cultura chinesa. Claro que o centro é Confúcio, não há dúvidas em relação a isso. Ele permanece ali no centro. Mas essas outras linhas de confluência acabam entrando como complementaridades e acabam fazendo um sistema de rede interdependente, onde a gente vai se aproximando do limite e inverte. Ela passa para outra teoria, para outros a gente pode dizer assim, outros elementos ou conceitos da teoria fluida. E aí depois isso vai perpassando a história da China, mas sempre sobre a égide de Wang, que é a cultura tal como pensada por Confúcio, que é uma linha sucessória de conhecimento. Uma linha sucessória de conhecimento em rede. Então, por exemplo, o Banshi, né, todo mundo está falando tal. Isso era pensado em Confúcio já, mas não, a palavra Banshi não estava lá. Estava lá nos analetos. Ele pensava a coisa em rede. Né? E aí isso foi sendo passado para frente, né? E entre os neoconfucionistas, e aí continua toda a coisa até chegar nisso aqui. 5 teorias. Por que eu coloquei esses círculos aí? Porque são círculos interdependentes. Né? Então aí você tem o Xi Jinping, mas embaixo você tem o Mao Tse-tung, depois você tem Jiang Zemin, depois o centro ali está Deng Xiaoping, tem que estar ali, né? E Hu Jintao. Né? Então essa ideia de continuidade veio lá de Confúcio e continua no meio do chinês. Eu comecei para a China muito cedo. E desde muito cedo eu escuto na boca das pessoas os analetos, Dao De Jing.
E algumas vezes eu escuto o Chongzhi, que é o Mula Madhyamika Karika. Algumas vezes, alguns círculos mais próximos dentro do budismo é Mula Madhyamika Karika do Longshu, do Nagarjuna. Saindo da boca do povo, saindo da boca do povo. Então, está muito presente isso, né? Então, aqui é que vem a parte da estruturação em rede. Isso são teorias já, modelos que já existem hoje no mundo. A minha ideia é colocar uma espécie de rede cultural, onde eu consigo colocar, a partir do passado, né, elementos teóricos dessa rede interdependente sucessória para identificar o que ocorre agora na China em termos políticos, econômicos, sociais, e conseguir usar essa mesma modelagem para prever o futuro. Algo que Confúcio estava pensando também na época dele. Estranhamente, ele estava pensando isso também lá. Essa questão da previsibilidade a partir de linha sucessória. Então, aqui eu pensei na rede, como representar uma rede interdependente. Né? É uma coisa que nós temos a ontologia da realidade, né? Com o Maturana. Ele tenta pensar a realidade interdependente a partir de 7, 8, várias dimensões. O Florentino estava conversando sobre isso. Então, aqui, essa rede da modernidade europeia constrói uma teoria filosófica fundamentada numa realidade absoluta, imutável, e a partir dela o homem se conhece como alguém que enfrenta o fluxo da impermanência. Então, um homem morre, e a partir disso ele tenta enfrentar de alguma maneira a questão da sua finitude. Essa finitude transforma essa rede de conhecimento nossa, né, do Ocidente, em a gente pode dizer assim, uma estrutura que começou com a ideia platônica de transcendental, de transcendente, ou ainda mais para trás um pouco com a ideia pitagórica de universais. E isso cria o fundamento do individualismo. Posteriormente, isso vai desembocar no individualismo, isso vai desembocar na atomização dentro da rede social moderna, ou da modernidade, que provoca o isolamento, né, que provoca diversos problemas e que a China tende a resistir. A China não gosta da ideia da formação não de uma individualidade, mas de um individualismo. A individualidade está presente em Confúcio, quando ele fala, por exemplo, do homem superior. O homem superior, Zhongzhi. Está presente. Né? Mas não fora da rede. Quando a gente fala de Ran, que é a benevolência, Confúcio pensa aquilo dentro de uma coisa chamada de Li Ran, quer dizer, uma rede de benevolência. Uma coisa interdependente. Mas quando uma pessoa condicionada pelo pensamento da filosofia moderna entra dentro disso e começa a analisar essas coisas, ela imediatamente entra dentro da tradução e traduz aquilo como se fosse benevolência, no sentido substantivo da coisa. Confúcio estava falando sobre isso. Ali tem uma rede implicada, porque ela tem causas. A benevolência de Confúcio tem a piedade filial implicada ali dentro. Mas o que é a piedade filial? É aquela coisa... Eu, com meu pai e com a minha mãe, de jeito nenhum. É ritos. É li. O que é o li? Li quer dizer uma espécie de condicionamento educativo nas pessoas para elas seguirem regras e valorizarem aquilo que veio anterior a elas. Uma cultura que valoriza aquilo que é sucessório. Então, volta-se para trás e valoriza a questão sucessória. Essa sucessão de eventos significa a interdependência presente. Mas essa interdependência só é possível quando não está presente, aí entra Longshu, entra Nagarjuna, não está presente o Ahankara, o eu inerentemente existente, a individualidade enraizada numa possibilidade de um eu absoluto, um eu imutável. A base da compreensão chinesa, então, ela se volta para um uo. E agora... Tem mais uma coisa. Quando Confúcio usa o símbolo eu, ele trabalha com dois tipos de símbolo. Um que tem um 5 e tem o boca embaixo. Né? Quer dizer, uma relação entre 5 possibilidades de conhecimento da realidade. Enquanto que a outra, o O, que a gente conhece já, ele trabalha quando, nos analitos, ele vai trabalhar quando ele está falando de algo que ele não gostava, que preocupava ele, que era quando o indivíduo se considerava melhor do que os outros e por isso se colocava para fora da rede.
percebe? Então, esse ideal já estava presente nessa questão de uma modelagem de Confúcio para o que é, o que deve estar dentro da rede, o que não deve estar dentro da rede. Então, isso se contrapõe, essa aqui é a rede chinesa, isso é outra coisa, né? A rede chinesa tem como presença o Chong, que é Chongyong, que é... Posteriormente, o Zhong Dongyu vai trabalhar isso de maneira que vai chamar isso de doutrina do ouro, doutrina de ouro, né? Ou doutrina do meio. Mas no estado de Confúcio não era um meio comum. Ele estava dizendo que existia uma rede de interdependência entre as pessoas, essa rede devia ser respeitada, mas ela é o fundamento para baixo ainda, é um fundamento relacional das coisas tal como elas ocorrem na realidade. Então ele estava pensando sobre isso. Depois o Wu, que está ali, ele está relacionado com o Nagarjuna, que é essa possibilidade de pensar a realidade num campo de interdependências tal que simplesmente desaparece a subjetividade. E por último o Dao. O Dao é o fluxo. E aí entra Lao Tzu e Chuanzi. Mas assim, né, nós temos aquela questão do problema maior, né, que a cultura chinesa coloca Lao Tzu e Chuanzi como alguém que escapa da realidade. É o escapismo dentro da cultura chinesa. Aqui eu não estou trabalhando isso. Aqui eu estou trabalhando aquele tipo de Dao que conecta aquilo que é chamado de Dao do céu, né? Conecta o movimento das coisas e que hoje tem impacto pela teoria de Xi Jinping na ecologia, no ambiente, no meio ambiente, etc. São essas bases teóricas que são usadas para justificar essa aproximação de um governo que tem como fundamento a proteção do meio ambiente, etc. Por outro lado, a questão da rede está relacionada também, atualmente, à questão do Xi Jinping, que é o governo pelas leis. Agora, se a gente vai para Mao Zedong, para a nova democracia, a gente vê que ele projeta a sucessão chinesa com fases para chegar até o comunismo, ou melhor, ao socialismo científico. Mas para chegar até lá, ele cumpre etapas. E o Xi Jinping coloca logo no começo que ele está na primeira etapa ainda. Nós estamos passando da primeira para a segunda etapa. E dentro dessas sucessões, o que a gente tem é o governo das leis com uma empurrada para o socialismo jurídico. Socialismo jurídico previsto por Engels. Quer dizer, a China continua com referenciais do maoísmo, da teoria de Mao Tse-tung. Na verdade, maoísmo é um termo muito ruim, mas, na verdade, é a teoria de Mao Tse-tung que está lá. Ainda continua seguindo essa programação. Só que você tem o Deng Xiaoping. E o Deng Xiaoping centraliza as reformas chinesas na economia. Então, a gente tem dois polos complementares acontecendo. Mas isso é extremamente normal na cultura chinesa. Por quê? Porque é pensado a sociedade em rede. A cultura é em rede. Então, elementos que, para a gente, se conectariam de maneira... não se conectariam de forma nenhuma, porque são opostos. E para a gente aquilo que é oposto é aquilo que se repele, porque são substâncias que estão ali dentro, que estão para além do plano da doente que se revela. Está ali, se repela. Para os chineses não é. Para os chineses é o yin-yang. A complementariedade de opostos. Um complementa o outro e um só pode existir mediante a presença do outro. Então, e é por isso que Confúcio coloca para um dos estudos principais é o I Ching, que é o livro da mudança. Um dos 6 textos que mais tarde, na dinastia Han, vai se transformar nas 6 disciplinas. E aí a coisa vira uma formação mais sistemática ainda, né? E aqui a ontologia da realidade, quer dizer, essa realidade que nós percebemos como sendo imutável, etc., leva para essa diferença entre coletivismo e individualismo. E aqui eu coloco um gráfico onde a gente tem cores, né? Os Estados Unidos como sendo o mais individualista e a China tendendo quase para a Mongólia, que seria o branco menos, né? O coletivismo, sociedade em rede, etc. Então, só dá uma olhadinha no canto aqui, você vê a Índia ali. A Índia não está exatamente no ponto mais individualista, mas está tendendo, né? E aqui eu coloco a consequencialidade das redes, né? Você tem a China ultrapassando, de certa maneira, de acordo aqui com essa fonte, os Estados Unidos, né? E depois nós temos aqui uma outra questão, né? Que se vocês olharem, está 6,4 a China, 7,4 a Índia, só que todo mundo sabe que a China investe nos Estados Unidos e os Estados Unidos reverte esse investimento para a Índia como forma de controle geopolítico. Então, essa questão 7,4 da Índia ela não está solta. Mas por que eu coloquei isso aqui? Porque são opostos.
Esses opostos eles podem simplesmente pode-se vencer essa barreira de opostos absolutos e transformar num oposto complementar. Então, essa proximidade permite isso. Então, é basicamente isso que eu estou trabalhando, essa modelagem. Talvez a gente vá sustentar a coisa, talvez uma modelagem um pouco mais matemática, mas é isso. Então, aqui, para finalizar, eu coloquei essa parte. Nós temos as 3 teorias aí colocadas, esse círculo que faz uma menção ao pote. Isso é extremamente importante na cultura chinesa, o pote, porque o pote representa o vazio relacional dentro dele. O vazio relacional dentro dele consegue dar conta de unir coisas distintas, que têm bases em comum. Esse vazio relacional também representa a rede, que é esse círculo aí. Tá bom? Então, é isso. Obrigado.